Saudações, eu sou Ricardo Tchaikovsky e hoje vamos aqui discutir o sexo dos anjos. A expressão sexo dos anjos surgiu aí no século XV, baseada nas discussões teológicas que a Igreja Católica Apostólica Romana estava tendo na época, onde, entre várias pautas que tinham lá, eles queriam definir, né, a sexualidade das criaturas espirituais, o sexo das criaturas espirituais, né? E isso acabou se tornando sinônimo de discussão inútil, aquele tipo de discussão que não serve para nada, só para massagear o ego, né? Porque por mais que você argumente, você nunca consegue cientificamente ter dados concretos e objetivos para basear toda a sua conclusão. Vou tomar um cafezinho aqui. Então, assim, pessoas inteligentes evitam esse tipo de discussão desde o século XV, né? Porque é o tipo de discussão que não serve para nada. Entretanto, como alguns inscritos aí do canal quiseram que eu tocasse nesse assunto, eu vou tocar. Isso, em certa medida, até me desanima um pouco, porque eu já falei disso em várias ocasiões, já fiz vários vídeos, inclusive um vídeo recente aí onde eu falo sobre mediunidade e espiritualidade. Eu falei sobre isso. Eu escrevi um livro sobre isso, o link vai estar aí na descrição, que está no Clube de Autores, né? Eu vou deixar a Doutrina das Trevas aí na descrição. Então eu tenho bastante locais onde eu já expressei isso, já disse isso, né? Tomar mais um cafezinho aqui. Então desanima. Inclusive, assim, se você entrar para a Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, esse é um dos primeiros materiais que você recebe. Você vai receber o Grimório das Divindades Patronais, que são aquelas entidades que são as patronas da nossa sociedade, que são as entidades que aceitaram a trabalhar na nossa egrégora e nos ajudar. Então você vai receber esse Grimório e lá tem todas as informações e algumas outras. Mas nos estudos que nós fazemos dentro da sociedade luciferiana, a gente investiga esse tipo de coisa. Tá? Então, assim, é meio desanimador porque assim, tem bastante fonte, tem bastante local para as pessoas pesquisarem. Mas eu entendo também que ninguém é obrigado a conhecer meu trabalho, né? Muitas pessoas chegam aqui num vídeo aí por causa do logaritmo do YouTube e não conhecem o resto que eu fiz. Tá? Mas então vou voltar a essa questão aí do sexo dos anjos. Né? A dúvida do pessoal é com respeito a Astaroth, né? Que eu me refiro a Astaroth como masculino e alguns grupos se referem a Astaroth como feminino, como uma entidade feminina. Isso assim também está muito bem documentado aí na literatura oculta, tá bom? Mas eu vou fazer um resumo bem superficial aqui, para até mesmo quem nunca não entende nada de magia, nunca leu nada a respeito, possa entender. O mundo espiritual, o plano espiritual, que é onde se localiza a essência, onde se localiza o espírito, ele é isento de tempo e espaço. Isso significa que ele não tem noções espaço-temporais como forma, como tempo, como características, polaridades, gênero. Isso não existe no plano espiritual, né? Porém, para uma entidade espiritual se relacionar, descer aos planos mais densos da manifestação e se relacionar com a mente dos homens, ele precisa necessariamente assumir uma forma. Por que isso? Porque a mente humana compreende tudo através de formas, através do tempo e espaço. O espírito encarnado humano ele está limitado pelo tempo e pelo espaço. Então, para ele compreender alguma coisa, essa coisa tem que estar no campo de percepção dele, dentro da percepção dele. Então, essas entidades espirituais elas se adaptam. Elas criam uma forma, elas criam o plano astral como se fosse uma massinha, onde elas modelam um corpo. Uma vestimenta, na qual eles assumem aquela forma temporariamente.
Algumas entidades elas têm facilidade em trabalhar apenas com um gênero, com uma polaridade. Então elas sempre vão moldar aquela forma dentro desse gênero. Então uma entidade que tem a facilidade de modelar só formas positivas, formas agressivas, ou então formas onde tem a energia yang muito acentuada, que as pessoas dizem que são formas masculinas, ele só vai modelar formas dentro daquela vibração energética, espiritual, né? E tem espíritos que só atuam no polo negativo ou no polo feminino, né? Então, assim, mas existem também espíritos que são ambivalentes, que eles têm a facilidade de mudar tanto formas femininas quanto masculinas. Então, eles são espíritos que modam formas ambivalentes. Eles podem se manifestar nos dois polos, tá? E deixa eu tomar mais um cafezinho. E é o caso de Astaroth, né? Astaroth é um espírito uma divindade que se manifesta tanto no polo positivo quanto no polo negativo. Ah, mas como que ele moda? Ele moda essas formas baseadas na luz astral que está em contato direto com a psicoesfera do mago. Então ele recolhe todas as informações para modelar aquela forma. Para quem entende de programação de computador, entende aí de programação de videogame, talvez ter mais facilidade para fazer uma imagem mental disso que eu estou falando. Mas eles modam um avatar com aquelas referências na luz astral que circunda a psicoesfera do mago, né? Então, muitas dessas entidades assumem formas específicas que façam sentido para a mente do mago que está convocando elas naquele momento. Tá? É por isso que alguns grupos trabalham só com Astaroth na sua polaridade feminina, alguns grupos trabalham só na polaridade masculina e alguns grupos como o nosso trabalham em ambas as polaridades. Tá? Isso aí está muito bem documentado na literatura oculta. Tá? John Fortune, Aleister Crowley, Eliphas Levi, Papus, Franz Bardon, até mesmo Allan Kardec, Rubens Saraceni. Enfim, muitas pessoas já escreveram sobre isso. Tem toneladas e toneladas de material que você encontra sobre isso que eu falei, que eu acabei de falar. O livro Cabala Mística, da John Fortune, tem um capítulo todo só sobre isso. Né? O livro Iniciação ao Hermetismo, de Franz Bardon, ele fala lá. Os livros aí os livros espíritas do Kardec, que deram toda a fundamentação ao kardecismo, os espíritos falam disso. Então, assim, é impressionante que pessoas que dizem estudar o ocultismo aí há 15, 20 anos nunca tenham lido sobre isso. Mas, enfim, cada um tem seu caminho, cada um estuda da maneira que quiser. Tá? É a primeira vez que o nome Astaroth foi documentado, que nós temos notícias, né? Foi em 1400, no Manual de Munique, que era uma lista aí de demônios e tal. E foi a primeira vez que Astaroth foi escrito com essa grafia Astaroth. Né? E de lá para cá, de 1400 até 1970, todos os grimórios, todos os magos que trabalharam com Astaroth, toda informação, todo o material bibliográfico, todas as ordens iniciáticas que trabalhavam com Astaroth, sempre trabalharam com Astaroth na sua polaridade masculina, de 1400 até 1970. Em 1970, houve um revival, houve um boom, onde as pessoas criou-se o neopaganismo e as pessoas queriam reviver as práticas dos antepassados. E nesse revival, convencionou-se, alguns grupos acharam interessante trabalhar com a face feminina de Astaroth, que era a deusa Astarte, antiga, uma das primeiras divindades que se tem um registro na história humana. Então, buscou-se resgatar
a polaridade feminina. Então, a partir de 1970 até agora, Astaroth ele acaba se manifestando tanto na forma positiva quanto negativa. Então, eu falo positivo e negativo, mas não é uma questão de uma termologia dentro do ocultismo, tá? Mas não tem nada assim de pessoal nem de qualitativo nisso, né? Negativo não é ruim, negativo não é sinônimo de ruim, positivo não é sinônimo de bom. São aspectos da manifestação energética, tá bom? Então, assim, eu estou tentando evitar usar positivo e negativo, mas é difícil. Mas, assim, Astaroth se manifesta aí na polaridade masculina e na polaridade feminina desde 1970. Mas se você pegar toda a literatura oculta de 1400 até 1970, você vai ver todos os grupos que realmente, grupos práticos que trabalharam com magia, trabalhavam Astaroth na sua forma masculina. Tá? Antes de 1400, muito antes de 1400, nos primórdios da humanidade, trabalhava-se com Astaroth na sua polaridade feminina, sobre o aspecto da deusa Astarte. E hoje existem grupos até que trabalham com Astarte e Astaroth como se fossem duas inteligências diferentes, duas consciências diferentes, duas entidades totalmente diferentes. Existem grupos que trabalham tanto com Astarte como Astaroth, mas na minha experiência, pelo que eu acredito, trata-se da mesma entidade se manifestando em polaridades distintas. Então, é isso aí, eu sou o Ricardo Tchaikovsky. Se você quiser ter acesso a mais estudos aí da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, considere aí fazer sua inscrição. O link vai estar na descrição. Você pode comprar meu livro aí que fala mais sobre Astaroth. Também o link vai estar aí na descrição. E obrigado aí por assistir até agora. Força e honra.